Meus irmãos, eu os saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade rica, o qual o Senhor tem nos proporcionado. Estamos aqui na terceira lição, irmão, desse terceiro trimestre do ano de 2023, né? A lição bíblica está nas minhas mãos aqui. Acredito que você também deve estar com a sua lição bíblica, irmão. Amados, convido a você para tomar posse da lição, para que possamos adentrarmos, né, o tópico da lição que está sendo abordada neste terceiro trimestre de 2023, lição número 3, que tem por título O Perigo do Ensino Progressista. O texto áureo está registrado lá na epístola de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Sabes, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A verdade prática, amada, é que os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã. Observe, eles buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-os meros militantes de causas sociais. A leitura bíblica em classe ela está registrada, né, no própria epístola de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 9. Não vamos, né, fazer esta leitura bíblica em classe para que o vídeo possa se estender, né? Ficar bastante estendido. Nosso objetivo aqui é de compartilhar os pontos, né, os tópicos da lição. E essa lição também não é diferente como as demais. Ela tem 3 objetivos. O primeiro objetivo é elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico, elencar esses pontos. Segundo ponto é explicar as principais teorias progressivas, as teorias deles. E terceiro é aplicar elementos que refutam o ensino progressivo. A introdução bíblica, irmão, abra sua lição, amado. Diz assim: nesta lição, veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que a Escritura contém erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. Né, irmão? A gente observa dizer que Deus não é soberano e o sobrenatural é um mito, né, que alguém conta, né? Mas vamos dar sequência aqui à leitura. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico, né? Descaracterizar, ou seja, desfazer, né? E nesta oportunidade verificaremos alguns de seus heréticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir a seus efeitos maléficos, como está lá no livro de Judas, né? Judas, capítulo 1, Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 3. Primeiro ponto da lição, amado, diz assim: a descaracterização do cristianismo. A descaracterização do cristianismo. Primeiro subponto do primeiro ponto diz assim: a deteriorização moral. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como tempo extremamente difícil, né? Onde a gente vê que Paulo fala sobre esses tempos trabalhosos, né? Naquele tempo profetizando, né? A gente vivenciando nos dias de hoje, né? Difícil, amado, para a gente levar essa palavra onde os ensinamentos estão sendo deturpados, né? Esses líderes, né? Muitos deles até teólogos, irmão, né? Se dizem cristão, né? Dizendo, chega até um ponto de dizer assim que a Bíblia precisa ser reescrita, né? Precisa de uma revisão, né? Que segundo os pensamentos dos filósofos, né? Como Karl Marx, né? Que muitas vezes batia, né? Dizendo que Deus ele não é soberano, que o homem ele tem que ser o centro de todas as coisas, né? O homem ele depende dele mesmo, né?
E a gente vê que o homem, ele é completamente dependente do Criador, irmão. Nós não somos nada sem Deus. Eu sempre digo, Deus sem o homem, ele é Deus. E o homem sem Deus, ele não é nada. O apóstolo Paulo expressa uma lista com 18 repugnantes pecados. Observe, ele descreve uma lista com 18, repugnantes pecados praticados pela sociedade a fim de demonstrar a escalada de deteriorização da humanidade, conforme está lá, segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, 2 ou 4. Diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e à mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Observe, eles são irreconciliáveis, não quer reconciliação, são irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, irmãos, cruéis, sem amor para com os bons. Aí diz um pouco mais, o apóstolo Paulo, ele dizendo essas 18, repugnantes pecados que a gente observa no dia de hoje, são traidores também, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos eleitos do que amigo de Deus. Mas é interessante que a recomendação de Paulo, no capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 5, ele diz assim: tendo a aparência, irmão, de piedade, mas negando a eficácia destes, afasta-te, A Bíblia, ela nos exorta a gente se afastar dessas pessoas, que são tóxicas, essas pessoas que vai trazer realmente declínio espiritual para a nossa vida. E aí dessas pessoas que querem se levantar, dizer que a Bíblia ela precisa ser redigitada, precisa ser reformulada, porque coisa está muito ultrapassada. Irmão, a palavra de Deus ela nunca vai envelhecer, ela permanece viva, Ela renova cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre, E assim, o atual e alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. Em qualquer época da jornada cristã. Porque tem momento da nossa vida que parece que a gente está se afundando, irmão? Parece que Deus não está vendo, Deus está vendo tudo. Mas diz que em qualquer época da jornada cristã, estamos aqui, é uma jornada, irmão. É uma passagem, estamos aqui de passagem. O próprio apóstolo Pedro, ele disse que nós estamos aqui peregrinando, irmãos. Nós não somos deste mundo, estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. E vamos lá, o segundo subponto do primeiro ponto diz assim: a erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque ideológico à ortodoxa bíblica. Sabe que a ortodoxa bíblica, amado, é como se fosse o canon, Ali, como se fosse a régua de ensinamento ali, básica para, a linhagem cristã, aqueles que acreditam na palavra do Senhor, Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas, Ele diz que suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas, desfazendo, irmãos? Deste modo, o fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e as suas verdades negligenciadas, irmãos.
Sabemos, amado, que o progresso, ele é bom, irmãos, né? Nós não somos contra o progresso, nós somos a favor do progresso, mas esses progressistas, né, que se levantam contra Deus e contra todo, levando, colocando Deus de lado, dizendo que o homem é o centro de todas as coisas, não é Deus, dizer que Deus ele não é soberano. Então, esse progresso, irmãos, né, onde Deus não está, não é bom. Nunca foi bom. Quando eu me lembro quando o povo estava levantando a torre de Babel ali, né? Deus não estava naquele progresso. E ali, irmão, foi um fiasco. Deus começou a mudar a língua dele lá, né? Um pedia cal, vamos dizer na linguagem de hoje, um pedia cal, outro mandava tijolo, um pedia betume, outro mandava a massa, e assim. Foi um fracasso, irmão, foi um fiasco, porque Deus não estava nesse negócio, porque o homem estava fazendo um progresso sem a permissão, sem a presença do Senhor, né? O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura e o entretenimento e aos resultados a qualquer custo. E a gente observa, amado, eu gosto, né? Eu tenho observado em alguns seriados, né, principalmente coreanos, né, onde fala de muitos assuntos, somente a parte de romance, mas é interessante, nesses romances tem algo embutido ali, amados, algo embutido falando sobre realmente sobre a reencarnação, onde a Bíblia fala que Jesus, ele encarnou, Jesus não reencarnou, né? Aquelas coisas que a pessoa vem ali, usa, e a gente vê que eles tentam colocar, ele investe, dizer como está aqui, o conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura e o entretenimento a resultado a qualquer custo. Então, sempre está ali de uma maneira aparentemente oculta, irmãos. Eles estão querendo realmente doutrinar, querendo mostrar que isso está certo, né? Mas a gente que estamos balizados, estamos ali estruturados na palavra, a gente não se deixa contaminar com esse manjar de Nabucodonosor, irmão, né? O espírito da Babilônia, né? E a gente vê que esse entretenimento, irmãos, tem aumentado cada vez mais. A gente vê muitas vezes em muitas igrejas evangélicas, né? Onde a igreja deve ali se comover com a palavra, chorar quando a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo entrada, chorar, mãe, de alegria. Não. A gente que observa o quê? Muitas vezes é um culto, irmão. É um culto ali, parece um teatro. Em vez de ser um culto, é um teatro, onde o povo está risada, onde alguém se diz, um pastor ali fazendo palhaçada, né? Diz assim, Jesus é gozado, né? Jesus é gozado, né? Se tu queres, o que queres que eu te faça? Ele sabe que é uma pessoa e zombando, escarnecendo na igreja, rindo, achando uma coisa normalmente. Isso é o espírito dos progressistas, irmão, querendo mudar a estrutura, dizendo que realmente o modelo bíblico já está arcaico. A gente tem que reestruturar, redigitar, mudar esta maneira arcaica de uma maneira mais, diga assim, absoluta, a maneira mais atual, contemporânea, né? Vamos dizer contemporânea, que está ultrapassada dessa maneira. Irmãos, sede simples, Jesus, sede simples como a pomba e prudente como a serpente, tá certo? Então, o reino de Deus, irmãos, ela não precisa, nunca precisou desses ensinamentos, dessas doutrinas, né, de renovações, né? É tanta coisa que se levanta aí, que se diz realmente que é Deus, tem nada de Deus, amado, tá certo? E a gente tem que estar ali vigiando, feito os bereanos, né? Os bereanos, irmãos, que moravam lá na Bereia, lá, quando Paulo começava a ministrar, eles começavam a conferir. E você, nem eu, nem você é obrigado. E você também, amado, você não é obrigado a aceitar o que eu estou falando. Esteja ali, olhando, confirmando as escrituras que eu estou falando, e se tem respaldo, se tem realmente coesão com a palavra. Você tem esta oportunidade. Isso Deus quer de mim, quer de você, que possamos ter essa coesão de a gente saber o que é de Deus e o que não é. Diz aqui um pouco mais, portanto, não podemos negociar a verdade. A verdade de Deus jamais será negociada. O apóstolo Paulo enfatiza que esses hereges cativam as pessoas por meio de sedução e do engano. Observe, de sedução e do engano. Ele seduz. Ele chega de maneira sorrateira. E quando você pensa que não, você está ali começando, daqui a pouco você começa a dar ouvido, né, e atenção às suas heresias. Aí fica embaraçado. Daqui a pouco você está, né, ali
batendo de frente com a palavra, né? Questionando a palavra de Deus. Irmãos, Deus, ele é o autor das Escrituras, né? Então, o autor, ele não precisa ser, irmão, ali ser levantado, questionado, né? Pode o barro contender com o oleiro? De maneira nenhuma, amado. Mas vamos lá. Por conseguinte, os adeptos desta falsa doutrina geram disputa na igreja. O problema está aí, que gera disputa na igreja. A gente viu aquele exemplo que o Paulo disse, não, eu sou de Paulo, não, eu sou de Cefa, não, eu sou de Apolo, né? Nem Cefa, nem Apolo, nem Cefa, porque um plantou e o outro colheu, mas Deus que deu o crescimento. Então, essa divisão que fica, não, eu só dou ouvido o que Paulo está falando, o que Cefa está falando, o que Apolo está falando. Não, amado, Apolo, Cefas, que é Pedro, Paulo, são servos do Deus Altíssimo, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o terceiro, amado, terceiro subponto do primeiro ponto diz assim, a corrupção da fé. A corrupção da fé com caráter humano calculado e a corrosão da ortodoxia promovido pelos progressismos no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizadas, né? Não por acaso, o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos, né? A repulsiva produta da luxúria e de várias concupiscências, né? Como eu já falei aqui, da luxúria, muitas vezes realmente, em vez de ser um culto, é um show gospel, né? É observado muitas vezes pessoas se dizem realmente pastores pregando a palavra com um banquinho, como se fosse um show, irmãos, que a gente vê do mundo. Irmãos, a palavra de Deus é coisa séria, irmão. A palavra, primeiramente, ela vai para aquele que está ministrando, né? Se está para aquela pessoa que está ministrando, como é que a pessoa vai ministrar que não tem nem para ela muitas vezes? A postura é fundamental, amado. A postura de um cristão que está administrando é fundamental. Sentadinho lá como se fosse um show. A palavra de Deus não é show, não é mercadoria de terceira. A palavra de Deus, irmãos, ela é vida, né? E vida para daqueles que estão perecendo. A Bíblia diz, dai de graça o que de graça recebeste. E muitos estão fazendo mero show, né? Tirando proveito, usando a palavra. Mas o Deus do Senhor está chegando. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Diz que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso vestir uma roupa, né, sensual, não vai contaminar a alma, irmão. Aí é a sua interpretação, que Deus quer o coração, né? Se crê em Deus, né? Mas nos dias hoje está as coisas estão tão assim, frouxo o evangelho, que fosse o evangelho, se o evangelho venha como está e permaneça como está, tão frouxo, né? Que Deus só quer o coração. A pessoa que eles não acreditam, né? Fala do evangelho, mas que Deus, ele quer só o coração do homem. Deus não quer a alma nem o corpo. Não, irmão, Deus ele fez o homem trigonômetro, né? Ele é gerado ele tem corpo, alma e espírito, e Deus vai requerer dos três, tá certo, irmão? Não é uma parte, não. O ato da regeneração é completo na vida do homem por completo. Não é só por dentro, não, também no exterior. Porque é interessante que quando Eliseu passava, alguém observava. Uma certa vez estava uma mulher e o seu esposo disse assim, ali verdadeiramente vai passando o santo homem de Deus. Eu tenho visto este santo homem de Deus. Não, alguém está observando, né? As minhas atitudes, as suas atitudes, né? E alguém está pesando a balança para dizer, e é crente desse jeito? Mas, irmãos, no fogo nós nascemos, no fogo vamos ser levados, né? Por isso os pecados morais, a libertinagem, o abuso do corpo são tolerados, tais como prostituição, a ideologia de gêneros, as drogas, o aborto e o relativismo moral, etc., né? E eu digo, deixa aqui abrir um espaço aqui, amado. Muitas vezes em igrejas a gente observa muitas vezes jovens dançando, irmãos,
umas danças sensuais. Irmãos, centra as atenções é Jesus, é a palavra. Aí muitas vezes alguém está tirando centra as atenções os danças sensuais dentro da igreja, da casa do Senhor. Irmãos, Deus nunca precisou disso, né? Não, isso aí é uma maneira de você realmente, a coreografia de você adorar a Deus através do louvor, mas com danças sensuais, alguém muitas vezes vai no intuito, irmão, até o seu coração puro ali de adorar a Deus, mas se depara com a dança daquela ali, ele não foi para isso, mas deparou, desejou, tá certo? Quando diz que o espírito, né? A carne é fraca, mas o Espírito diz que o Espírito está preparado, mas a carne é fraca. A gente não devemos brincar com o pecado, amados, tá certo? Diz um pouco mais. A rebeldia e a ausência da genuína conversão os impede de alcançar o conhecimento da verdade, porque seu coração está cauterizado. Impede, como está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, que eu vou até ler aqui, que diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, versículo 7, que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Diz um pouco mais aqui, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto do juízo divino. Deus vai requerer. Tudo que o homem semear, certamente ele vai ceifar. Tá certo? Pode ficar certo. Deus vai requerer de mim, irmão. Deus vai requerer de você. Filósofo, né? Aí, teólogo, né? Muitas vezes com as suas heresias ali, colocando ali. E muitos estão, falta de conhecimento, não tem uma estrutura, não tem um discipulado, e comece a comer de tudo que o que se está falando, aí fica embaraçado, comendo pasto seco, depois está doente. Mas aqui, a autoridade da palavra escrita é a autoridade do próprio Deus. A autoridade da Bíblia escrita é a autoridade do próprio Deus, tá certo? A Bíblia não é meramente um registro da autoridade de Deus no passado, e sim sendo a infalível palavra de Deus. Amados, segundo ponto da lição, diz assim: as teorias progressistas. As teorias progressistas. Diz assim, primeiro subponto do segundo ponto: a desconstrução da Bíblia. Esse é o intento dele, é desconstruir, né, os ensinamentos bíblicos. Mas vamos lá. Vamos lá. O que vem a ser movimento progressista? O que vem a ser esse movimento progressista que estão falando na borda da lição? Diz que é um conjunto de ensinamentos filosóficos, sociais, econômicos, baseado na ideia que o progresso, observe, viu, irmão? Que o progresso é fundamental para o aprimoramento do ser humano. Eu não estou dizendo que o progresso ele não é bem-vindo, não. Sempre foi bem-vindo. No entanto, Deus tem que estar no centro das atenções. Se Deus não tiver no centro das atenções, Deus não estiver nesse negócio, não é. Tá certo? Porque se Deus não estiver nesse progresso, Deus não estiver nesse processo, é de balde, amado. Tá certo? Então, progresso, ele é bem-vindo quando Deus está no centro das atenções. Se ele não estiver no centro das atenções, ele não é bem-vindo. Ele é maléfico. Os ensinos progressistas é o desdobramento do liberalismo teológico. Suas principais características é repúdio à inspiração, à inerência da Bíblia. É repudiar a inerência, a eficácia da Bíblia. Ele quer dizer que a Bíblia está errada, que a Bíblia ela não é real, que a Bíblia está ultrapassada, ela precisa ser reescrita, como a gente escutou até uma semana aí passada, uma certa pessoa de mídia, né? Trabalha numa certa rede de telecomunicação, e ali ela colocou, disse que a Bíblia precisa ser reescrita, né? Precisa ser atualizada. Irmãos, a Bíblia, irmãos, ela não fica velha. A Bíblia diz que realmente a cada manhã ela vai se renovando na minha vida e na sua vida. Sua principal característica é o repúdio, a inspiração e a inerência da Bíblia.
A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, né? Ele se repousa no antropocentrismo. O que é antropocentrismo? É o homem como o centro de todas as coisas. Antropocentrismo é o homem ser o centro de todas as coisas, né? É você que vai dizer, né? Olha, você vai dizer onde você vai chegar, tudo depende de você. Irmão, a minha vida, hoje eu estou aqui gravando esse vídeo porque Deus permitiu, porque Deus tem me dado saúde. A minha vida, a sua vida pertence a Deus, né? E a gente não devemos, irmãos, estar querendo enfrentar esse pessoal, desfazer desses pessoal de maneira nenhuma. O nosso objetivo aqui não é como eles querem mostrar que a Bíblia ela mostra que discurso de ódio, de perseguição, porque Deus é justiça, que Deus mata, né? Não, irmão, não, esse não é nosso intuito. Nosso intuito aqui é mostrar que Deus ele ama o pecador, tá certo? Deus sempre amou o pecador, mas aborrece o pecado, tá certo, amado? Deus ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Este ensino produz pessoas egocêntricas, como foi falado, né? Egocêntrica e retira a convicção do pecado. O parâmetro progressivo é de interpretação das escrituras para satisfazer a concupiscência humana, né? Para satisfazer a concupiscência humana, onde o homem ele pode fazer do seu corpo o que quer. Onde a Bíblia diz que o meu corpo tem que ser, né, irmão? Templo e morada do Espírito Santo. Então, propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social. Observe, de uma reforma social com a relativização do pecado, o pecado sendo relativado, irmão, viu, irmão? Da moral e da fé bíblica. Mas o sangue de Jesus tem poder, tá certo, irmão? Com o pecado, o homem não brinca. Pecado tem que ser repreendido. Pecado tem que ser exterminado, tá certo? A Bíblia diz que Deus ele ama o pecador, ele joga nossos pecados no mar do esquecimento e perdoa. Como ele disse para Maria Madalena, vai em paz, que eu também não te condeno, mas não peque mais, tá certo? Deus ele não, né? Estou falando aqui, mas apesar que eles não creem em Deus, muitos, né? E muitos creem em Deus, mas da maneira dele, né? Deus ele não está dizendo que Maria Madalena ela foi perdoada e podia ser, não, vai e não peque mais, tá certo? Porque Deus não fez o homem para nascer, está pecando. O homem, o primeiro homem que ele criou, com tanta ênfase, com tanta benignidade, ele desobedeceu, porque ele só quis desobedecer. Preferiu pecar contra Deus. E isso veio o que, irmão? A punição divina, tá certo? É por isso que ele bate muito, não, Deus ele é muito ditador. Irmão, Deus não é ditador não, irmão. Deus é pai, ele zela. Deus, ele vê, né, como sempre a nossa missionária aqui, Fátima, ela fala, Deus que, ela usa muito esse termo aqui, Deus ele vê além da curva, amado, tá certo? Então, o nosso Deus, ele é soberano, apesar que os progressistas, eles não creem que Deus ele é soberano, porque for soberano, porque Adão se rebeliou contra Deus, né? Porque Deus permitiu, deu livre-arbítrio ao homem. Irmão, Deus deu, porque Deus ele não fez o homem para ser uma máquina, irmão. Você não é máquina, você é um ser que foi criado à imagem do Deus, né? Você é a semelhança de Deus, você é a imagem de Deus, mas Deus deu esse livre-arbítrio de você escolher de obedecer, respeitá-lo ou não, crer nele ou não. Foi o caso de Adão, preferiu desobedecer ao Senhor e ali foi expulso, né? Morreu espiritualmente, assim falando, né? Assim, o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial na deturpação das doutrinas e dos valores cristãos. Segundo subponto do segundo ponto, diz assim, o teísmo aberto. Outro corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto, né?
Teísmo é aqueles que não, né, que não crê em Deus, né? Diz aqui, mas assim, nessa teologia, Deus ele é limitado. Observe, Deus ele é limitado, não conhece o futuro em detalhes. É uma aberração, né, amados? Que Deus ele não conhece o futuro e nem em detalhes, mas exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. E não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. É desfazer mesmo. Diga assim, você vê quem está por trás disso aí é o próprio Dedé. Que ele quis ser semelhante ao Altíssimo, né? Subiria até as estrelas, seria semelhante ao Altíssimo, né? Aí quando subiu ele, querer ser semelhante ao Altíssimo, Deus disse assim, desce. Foi expulso ele e um terço dos anjos caíram juntamente com ele, né? Por isso que ele é adversário, né? É tido como o dragão, como o diabo, como o falso profeta, né? Com a besta do mar. E assim se vai, irmão. Mas vamos lá, vamos dar continuidade aqui à lição. Afirma-se de que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres do homem. Depende tudo do homem, não é de Deus. Irmãos, mais uma vez, Deus, ele sabe, conhece tudo. Antes de você existir, né? Como ele disse, para Jeremias, eu te conheci desde o ventre da tua mãe, foi gerado. Deus já conhecia Jeremias, chamada era no ventre. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes o homem quer se levantar de conta de limitar. Irmão, Deus coloca limite. Ele disse para o mar, até aqui, não mais adiante. E para esses progressistas, esses pensamentos, né, que pregam heresias, Deus também vai colocar limites, né? E se arrependerem, porque, irmão, Deus ele não veio condenar o homem, mas para salvar o homem do pecado e da condenação eterna. Enquanto a porta da graça está aberta, esses que tenham esse espírito de progressivo possam ser transformados pelo sangue de Jesus e ter o espírito de Cristo na sua vida, não espírito de progressista, né? Porque sabemos quem está por trás disso aí, né, irmãos? Né? Os grandes filósofos pensadores como Karl Marx, né, irmãos? E outros que ali, os filósofos que jogaram essa semente lá, que era o próprio instruído pelo próprio inimigo, amados, né? Logo embora seus postulantes não reconheçam publicamente a conclusão, é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele. Se Ele é soberano, então não faz sentido orar a Ele. Irmãos, observe quem tem o interesse que eles têm de você não estar reivindicando, porque orar é conversar com Deus. Se Ele não é soberano, então não faz sentido você orar a Ele. Faz sentido, amado, né? O sentido que faz, porque a oração é o suspiro da alma. A oração é o suspiro da alma. Se o homem não orar, se o homem não ler a palavra de Deus, não meditar, ele morre. Como esses espíritos, para vocês, são realmente o morto-vivo. São pessoas mortas, né, espiritualmente, estão vivas, mas mortas espiritualmente falando. Mas a promessa, irmãos, é para todo aquele que nele crê, né? Vamos lá, terceiro subponto do segundo ponto, a teologia da desmistificação. Em 1958, Rudolf Bultmann propôs um programa de demitologização do texto bíblico. Observe, demitologização do texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-lo da verdade. Diz que para ele existia mito na Bíblia. Irmãos, o que eu faço hoje, o próprio Jesus disse que eu faço, não sabe tu, mas saberá depois.
Irmão, a Bíblia diz que porque para Deus nada é impossível. Todas as coisas para Ele está patente, amados. Mas o ser humano, por ser limitado, ele não entende, não consegue realmente entender o soberano, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que a Bíblia é preciso separar, Alejandro, que o alemão havia mito na Bíblia e era preciso separá-lo da verdade. Neste pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios e a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitologia, que não existe, é um mito. Amados, o céu é uma veracidade, o inferno também. O céu, ele foi feito, é o lugar onde todos aqueles que professaram, aceitaram, permaneceram na chamada, na vocação que Deus tem colocado em cada um, para um dia morar, estar com o Senhor, né, no céu. Mas o inferno também é uma realidade, diga assim, a vingança, é a ira de Deus para aqueles que são desobedientes, aqueles que desfizeram, não quiseram aceitar a palavra, né? Não quiseram mudar e morreram da mesma maneira, nos seus preceitos, nos seus consentimentos, né? E Deus, irmãos, como Deus ele é soberano, como Deus ele é fiel, como Deus ele é um Deus justo, ele deu livre-arbítrio ao homem, o homem escolhe o céu ou o inferno, o homem escolhe. Eu prefiro morar no céu, porque a Bíblia diz que existe uma vida após a morte. Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios, as possessões demoníacas passam a ser vistos como mitológico, até a doutrina da concepção do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia, que Jesus não nasceu de maneira virginal, né? Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem estipado os milagres, né? Ela vai ser crível se for estipado os milagres, os sinais e outras revelações sobrenatural, né? É o barro querendo questionar o Criador. Irmão, a prepotência do homem, eu digo assim, é o Deus misericordioso, é um Deus de compaixão, é um Deus que se compadece por o homem, né? Cedendo o que ele tem de melhor para libertar e salvar a humanidade, para estar observando a própria criatura que ele criou se rebeliar contra ele. Diz assim um pouco mais, os parâmetros progressistas é de desprezo ou de reinterpretação da Bíblia para satisfazer a concupiscência humana. Eles querem reinterpretar a Bíblia para satisfazer os seus próprios deleites. Esse é o grande pensamento dos progressistas, né? Em oposição a esses disparantes, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo. Eu sou uma delas. Eu sou um dos tais que ela tenha me alcançado, alcançou minha esposa, vai alcançar a minha parentela, vai alcançar, né, os meus familiares, vai alcançar, né, a rua onde eu moro, porque eu creio nesta palavra que nós pregamos. Amados, terceiro ponto da lição, refutando o ensino progressista. Agora vamos refutar, né? Sobre reafirmando a autoridade bíblica. Diz assim, em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divinal, verbal e plenária da inerente palavra de Deus, como está lá em 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17, e validar o princípio de sola escritura instituído na reforma, que estabelece a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final da fé e prática. Nessa direção, Lutero advertia sobre
a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus no texto sagrado e o que foi inventado pelos homens no contexto de pesadas tradições romanas na Idade Média. Armínio, por sua vez, alertava que a perfeição das Escrituras é solapada quando sua verdade é negada ou reinterpretada. Desse modo, a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência à presunção da ideologia humana em acrescentar ou retirar alguma coisa das Escrituras, como está lá em Apocalipse capítulo 22, 18, 19, né? Segundo o subponto do terceiro ponto, diz assim, ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiava à igreja consiste em fazer e ensinar discípulo, né? Essa é a grande comissão que Deus ele deixou para a sua igreja, né? E ensinar e fazer discípulos. Se eu não prego, irmão, eu estou pecando contra Deus. Se eu não estou fazendo discípulo que é crescer e multiplicar, porque essa é uma ordenança bíblica, eu estou indo contra a própria palavra de Deus, né? Então, compreender uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduo. É responsabilidade da igreja, observe, da igreja, evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas, não só evangelizar, mas ensinar. Por isso que, eu louvo a Deus, a igreja que nós fazemos parte, existe o estudo da escola dominical, tá certo? Então, para a EBD, justamente para a gente estar aprendendo, para a gente estar ensinando, mostrando diferença, né? Para que a igreja possa ter realmente sustentação, irmão, naquilo que está aprendendo, para que quando vier esses balde de heresia querer enfriar sua fé, vocês tenham a sustentação da palavra de Deus viva na sua vida. Atividade é essencial para instruir, expor e corrigir o erro, né? Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza, ou seja, formação do caráter cristão, resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinamente bíblica. Né? Terceiro subponto do terceiro ponto diz assim, enfatizando a santificação. O fortalecimento da autoridade bíblica é o aprendizado das doutrinas cristãs, precisa estar atrelados a uma vida de santidade. Sem santidade, amados, né, fica difícil, né? Sem santidade fica difícil de você fazer prodígio, né? De você orar, de o Senhor ele assina embaixo, né? Porque até para repreender, irmãos, as hostes espirituais da maldade, uma pessoa que está ali possessa, né? Se você não tiver uma vida santificada diante de Deus, você vai ficar envergonhado. Você vai ficar envergonhado. Porque não se expulsa realmente um trabalho de exorcismo ali, né? De todo jeito. Tem que ter uma vida ali pautada diante de Deus, uma vida santificada diante de Deus, né? Para que quando você vier ali clamar a Deus para que ele possa repreender aquele mal, o Senhor, o Deus do céu, que contempla tudo, sabe de tudo, ele possa ali repreender. Você vai repreender em nome de Jesus. Que repreende não é você, mas é o nome de Jesus que você falou naquele momento, você com a vida santa diante de Deus, né? A gente vê que o verbo santifica, né? O verbo santificar vem do grego argiazo, que significa separar, purificar e consagrar. O adjetivo santo é a tradução do vocábulo ágil. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. É a continuação da obra iniciada na regeneração. Tudo começou na regeneração. Então, a santificação é um processo, né, irmão? É um processo que você vai ali, né, vai crescendo gradativamente na presença do Senhor. Quando o salvo recebe novidade de vida e se estende até o dia da glorificação do crente. A ênfase nesta obediência à palavra de Deus nos abandona das concupiscências, como está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 14, e numa vida de retidão moral em toda maneira de viver, como está em 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Conclusão,
é que as Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé, ou seja, descaracterizar, tirar a força que a Bíblia ela tem diante da humanidade. A gente observa que muitas, né? A Bíblia é um livro histórico, amado. A Bíblia é um livro histórico. Sempre existiu, toda a biblioteca tem livro de capa, tinha ali a Bíblia. Estão aí tirando, hoje poucas bibliotecas têm a Bíblia Sagrada como um crivo de lá, fazer parte do seu crivo lá, já não tem mais, porque estão achando que a Bíblia está desatualizada, que a Bíblia ela precisa ser reescrita, né? Com esse espírito progressista, né? A heresia progressiva critica as escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxa, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. E, contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e temporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo, como está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 ao 5. Amados, chegamos ao final mais de uma lição, né? Que Deus continue lhe abençoando. E eu peço a você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva, amado. Compartilhe este vídeo para que vidas possam ser alcançadas para a glória do nome do Senhor. Nós te amamos em Cristo Jesus e assim até aquele tão grande dia onde nós nos encontrarmos com o Senhor na glória, tá certo? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério, Deus abençoe o seu viver em nome de Jesus. Amém.